Cada vez mais se discute dentro da sociedade a importância do respeito e principalmente a união de forças na luta, no enfrentamento, no combate ao racismo, à transfobia, à LGBTfobia. Recentemente, o Brasil enviou um grupo de 20 mulheres aos Estados Unidos, integrando uma missão brasileira, no intuito de discutir esse assunto e principalmente atrás de recursos para investir no combate, no enfrentamento a esse tipo de crime em solo brasileiro. Uma das integrantes dessa missão brasileira era a Giovana Cardoso, a presidente aí do Black Baby, a Giovana Baby, presidente do Black Trans Brasil, que integrou esse grupo de mulheres que foi atrás não só de discutir, aprofundar essa situação, levando a realidade brasileira, como também atrás de investimentos. E detalhe, desse grupo de 20 mulheres, só tinha 3 do Nordeste, sendo uma aqui do Piauí, uma representando a cidade de Picos e todo o sertão piauiense. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos a presidente do Black Trans Brasil, a senhora Giovana Baby. Olá, presidente, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Olá, boa tarde, estou muito feliz por estar aqui novamente, com esse espaço aqui que sempre nos trouxe a gente para esse lugar, para de alguma forma tentar mitigar os efeitos, né, do racismo, da transfobia e deixar pelo menos o nosso estado livre de todas as opressões. Agradeço muito a TV Cidade Verde por isso. Infelizmente, hoje o Brasil ele ocupa um cenário onde é um país que mais mata a população LGBTQIA+. Dentro dessa discussão, eu acredito nessa missão enviada aos Estados Unidos, eu acredito que muito se falou sobre esse assunto. Como é que o restante do mundo olha para o Brasil, a gente ocupando esse espaço, presidente, hoje? Na verdade, o Brasil é o país que a nossa missão era formada de mulheres, né? 20 mulheres negras, pretas, que a gente gostamos de nos referir enquanto pessoas pretas. Nós estivemos em missão em alguns países, em alguns estados, em especial Nova York e Washington, mas estivemos também na Virgínia, em Baltimore, atuando nessa missão para levar para esses países como é que é o sofrimento das mulheres, em especial das mulheres pretas nesse país, que nós sabemos que o Brasil é um país racista. Aqui não há democracia para as pessoas pretas. A democracia no Brasil é para as pessoas brancas, pessoas de classe média e de classe média alta e brancas. Infelizmente, não há democracia no nosso país para a população preta, em especial as mulheres. Nós somos o país no mundo que mais matamos mulheres e nessa fatia a grande maioria de mulheres pretas. O feminicídio, ele atinge muito mais as mulheres pretas, e inclusive há um dado muito sério que nós levamos, que foi pesquisado pela nossa comitiva e levada ao primeiro mundo, é que a Lei Maria da Penha, apesar de ser um instrumento importantíssimo, um dos mais importantes do mundo, um dos melhores mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo, mas essa lei ela não abarca as mulheres pretas. As mulheres pretas, a Lei Maria da Penha não consegue abarcar, porque nós somos um país racista, nós somos um país transfóbico, e a transfobia, em concomitante com o racismo, ela é latente. Inclusive o próprio movimento LGBT, ele é racista, ele é transfóbico, né? Porque você vê os dominantes dessa sigla LGBT no Brasil são de homens gays, brancos, sulistas, da região do eixo Rio-São Paulo e sul do Brasil. E a gente entende que é preciso mudar, algo precisa ser feito. Nós estivemos em vários órgãos de importância mundial que decide a política para o mundo. Nós estivemos na ONU participando do Fórum de Afrodescendentes, que inclusive eu trouxe aqui o Fórum Mundial de Afrodescendentes da ONU, que inclusive eu trouxe aqui 2 lembrancinhas, uma para você e outra para nossa amiga Geandra, que nós estivemos nesse fórum e a gente percebeu que o Fórum de Afrodescendentes da ONU, ele está embranquecido. A menor população presente nesse fórum era a população preta. Então, algo está errado, algo precisa ser revolucionado, e nós tivemos nesses órgãos, tivemos na ONU, tivemos no Departamento de Estado americano, tivemos na Missão Brasileira, na OEA, no Consulado Brasileiro, na Fundação Ford, na Open Society, na Race Inequality, várias instituições de importância mundial buscando recursos
para ampliar as fronteiras de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento à transfobia no Brasil, que é gigantesca. Nós somos o país que não só que mais mata mulheres trans. Nós sabemos que mulheres trans, 78% das mortes de mulheres trans no Brasil são de mulheres trans pretas, mas nós somos o país do mundo que matamos mais mulheres no mundo, ou seja, as mulheres pretas estão sendo assassinadas diariamente no Brasil. E o mundo ficou estarrecido porque com toda essa divulgação de um país livre, de um país democrático, e as mulheres continuam sendo vítimas do machismo, da sociedade patriarcal, que nós, infelizmente, está arraigada no nosso país aqui, ou se é evangélico, ou se é católico fervoroso, mas outras religiões outras religiões e outras identidades que permeiam a sociedade brasileira não são permitidas e são permitidas de forma hipócrita e, na verdade, o que essas pessoas querem, o que essa sociedade quer é banir da face da terra, banir do meio da humanidade o direito à cidade, o direito à casa, o direito à saúde de mulheres pretas, porque homens pretos também sofrem um racismo estrutural muito grande, mas as mulheres pretas elas sofrem esse racismo em dobro, ou talvez até em triplo, porque são as que são mais segregadas e deixadas à margem. Diante dessa discussão, muito se fala em criar políticas públicas, criar espaço de passagem de voz para essa sociedade que está ali à margem da sociedade. E nessa viagem dessa missão, vocês foram atrás de recursos para retornar para o Brasil e a gente conseguir criar estratégias, enfrentamento de combate ao racismo, à LGBTfobia, à transfobia. Hoje, a senhora que já milita há tanto tempo, é uma referência no Brasil que desde lá do passado, há tantas décadas atrás, junto com nomes como Kátia Tapeti, levantou essas bandeiras de enfrentamento, de ocupar esses espaços, de buscar respeito. Como é que hoje, dentro dessa estrutura do Brasil, a gente conseguiria enfrentar e combater esse racismo e essa transfobia? Na verdade, estar nesse lugar é estar matando, desculpa a frase extremamente antiambiental, né, mas é matar 10 leões por dia, o que a gente não recomenda que faça, né, que o leão é um animal importante para o nosso meio ambiente. Mas estar nesse lugar, no Brasil, ele é muito difícil, porque os nossos gestores criam políticas de governo e não política de Estado. Nós precisamos de política de Estado, porque políticas de Estado elas são para frente, elas são futuras, elas são permanentes. E política de governo, quando qualquer outro governo entrar, ele pode se desfazer aquilo que foi feito. E também nós no Brasil, as autoridades, a gestão, elas brincam de fazer política pública que não dá certo, porque não adianta você criar um programa sem ter recurso. Sem recurso você não vai atingir nenhum objetivo, nenhuma política vai ser vitoriosa. E é por isso que nós fomos lá nesses países do mundo e conseguimos êxitos, graças a Deus, com vários parceiros. Nós fomos buscar recursos, porque os recursos precisam vir para a mão da sociedade civil, para a mão das pessoas que são prejudicadas e não para a gestão, porque essa gestão, aquele recurso toma outro objetivo. Está aí, por exemplo, a cota para eleger pessoas pretas para o parlamento. Você imagine que lá nos Estados Unidos eles ficaram estarrecidos de quê? O desvio da cota, que foi de mais de 300 milhões de recursos dos fundos partidários destinado à cota de negritude desses partidos, que muitas pessoas brancas se disseram negras para poder usurpar esse recurso. Nenhuma pessoa negra foi eleita com esse recurso. As negras que estão lá foi porque fez os seus corre da vida para se eleger. E aí os deputados que criam as cotas, o parlamento cria as cotas, fiscaliza elas e ele injeta os orçamentos para essas cotas e eles mesmos desviam esse dinheiro para onde eles querem que seja desviado e depois eles mesmos vão lá e apresentam um projeto de lei para anistiar eles desse crime. Ou seja, é poder demais na mão de gente muito corrupta. Nós temos muito político importante e que faz um trabalho que nosso país precisa que seja feito. Mas a grande maioria são formadas por homens cis,
brancos, idosos, evangélicos, religiosos e latifundiários, e que eles estão lá apenas com o objetivo de cuidar do umbigo e não de cuidar da humanidade. Porque você imagina eu criar uma lei, eu distribuir o recurso e eu mesmo fiscalizar ela e eu mesmo provocar uma anistia para que os crimes cometidos contra esse desvio não sejam punidos. Então, é um país que nós estamos de cócora diante do sistema político brasileiro e envergonhadas diante do mundo, porque as pessoas ficaram estarrecidos com essas possibilidades, porque, não sei se você sabe, já está sendo apresentado no parlamento brasileiro uma proposta de projeto de lei anistiando a culpa dos políticos que usurparam o dinheiro da cota de racial. Já estão apresentando essa proposta. Então, quer dizer, eles não legislam para a população, eles legislam para eles legislam para poder eles continuar perpetuando no poder e continuarem ricos e desviando os recursos públicos. A gente sabe que tem partidos aí que 100% deles são formados por pessoas corruptas, e essas pessoas que estão gerindo o Brasil. E, infelizmente, a gente ficou envergonhada diante do mundo, mas a gente ficou muito feliz. Inclusive, eu quero trazer aqui uma felicidade, Clécio, muito grande de ter chegado na missão brasileira em Washington e fomos recebidas por um diplomata de Floriano, Piauí. Nos recebeu o doutor Igor, que eu não me lembro o sobrenome, mas doutor Igor, que nasceu em Floriano e hoje é diplomata brasileiro diante do mundo na missão brasileira em Washington. Ele nos recebeu e se felicitou muito com a nossa ida, e eu fiquei muito feliz que a pauta que a missão brasileira está tocando com mais veemência é enfrentamento ao racismo no Brasil, que é gritante, e enfrentamento à transfobia. Porque nós falamos de LGBTfobia, mas a transfobia é o preconceito mais latente ultimamente. Por exemplo, os gays já podem casar, os gays já são um pouco mais aceitos diante da sociedade, mas no Brasil surge a cada dia um projeto de lei antitrans nas câmaras municipais, apesar de ser anticonstitucional, né? O Supremo Tribunal Federal já entendeu que são anticonstitucionais, mas assim as câmaras insistem, apesar que a lei vai ser invalidada, mas elas insistem para provar para os seus eleitores que eles estão lutando contra a identidade e contra o segmento social. Então, os olhos do mundo estão voltados para enfrentar o racismo e a transfobia no Brasil, que eles estão estarrecidos diante dessa organização que não é brasileira só. Um estado americano, Tennessee, aprovar uma lei e sancionada pelo governador, onde as travestis são proibidas, inclusive, de transitar nas ruas, pessoas trans. Isso é um absurdo em pleno século XXI, e não só lá, outros estados também. Então, os países de primeiro mundo estão imbuídos nessa luta de exigir, através da ONU, através dos organismos onde os países são partícipes, exigir que essas leis sejam banidas e que ninguém seja perseguida enquanto ser humano na face da terra. E a gente está muito feliz que essa nossa missão, eu sou a única do Piauí, mas eu fui com muito afinco, com muita vontade de apresentar o nosso país e de falar as verdades. Eu não tenho compromisso político com nenhum governo, seja de alçada municipal, de alçada estadual ou de alçada federal. Eu não tenho compromisso, apesar de entender que um governo socialista ele é muito mais importante do que um governo de extrema direita, mas a gente não tem esse compromisso de defender governo. Nós temos compromisso de defender um Estado laico, justo, onde todas as pessoas sejam inseridas, respeitadas, e que a transfobia, que o racismo, que a misoginia e o sexismo não seja a tônica. E a gente traz essa felicidade que a ONU assumiu esse compromisso, mas a gente ainda fica com o pé atrás porque o Fórum de Afrodescendentes da ONU, visivelmente a maioria das pessoas que estava dominando o discurso eram pessoas brancas. Raramente você via pessoas pretas, algumas pessoas da África, porque alguns países do mundo, a França, a Itália, inclusive os próprios Estados Unidos, a comunidade negra desses países já não reconhece mais o Fórum de Afrodescendentes da ONU. Por exemplo, nós no Brasil, nós fomos uma comitiva dessa comitiva da Aliança Negra, que é o nome da nossa aliança. Nós formamos uma Aliança Negra Brasileira através do Fundo Elas, que é um fundo de investimento social do Rio de Janeiro, mas tinha outras representações do Brasil lá, de pessoas brancas, tomando o lugar
esse lugar de visibilidade das pessoas pretas, que nós temos pessoas pretas no Brasil, de tamanha importância, mas tinha muita pessoa branca lá simplesmente pela viagem, para fazer turismo, para conhecer Manhattan, para conhecer Nova York, e isso é o que perpassa na nossa administração pública no Brasil. Isso não pode acontecer, que a gente possa ter pessoas engajadas nesse movimento, assim como a senhora, esse diplomata da Princesinha do Sul aqui de Floriano, que está lá também, levantando o movimento, atrás de igualdade para essa população que infelizmente se encontra à margem da sociedade. Conversamos com a presidente do movimento Black Trans Brasil, a senhora Giovana Baby, que integrou essa missão brasileira aí de 20 mulheres negras em viagem para fora do Brasil, atrás de investimento, parcerias, recursos para a gente aumentar esse enfrentamento e esse combate ao racismo e à transfobia no Brasil. Presidente, eu queria agradecer a participação da senhora. Quero agradecer muito. A TV Cidade Verde, ela faz a diferença. A gente acredita que a mídia, da forma que vocês levam, eu conheci várias mídias que também importantes nos Estados Unidos, canais de TV importantes que faz esse trabalho que vocês fazem. E eu acho que a mídia, a partir de vocês, com essas atitudes de trazer as informações e de trazer as pessoas adequadas para o seu lugar de fala, ela transforma, ela quebra bolhas e transforma a vida, atravessa corpos e faz com que as pessoas, de alguma forma, se sintam fortificadas para lutar. A Cidade Verde é um instrumento de revolução, a gente acredita nisso, porque não tem nenhum interesse de se calar diante de gestão nenhuma. E isso é muito importante, faz com que as pessoas recebam a Cidade Verde com muita vontade de lutar e de dizer que existe no Brasil muita imprensa que ainda não é marrom. E, felizmente, a Cidade Verde não é uma imprensa marrom e a gente se felicita com isso. Nós estamos aqui para ser esse espaço de passagem de voz. Obrigado, presidente. Boa tarde para a senhora. Boa tarde.